Vamos agora para o último exercício. Esse exercício ele é o mais trabalhoso no sentido de conta, né? Você tem que dividir as figuras, porque aqui a gente não tem nem uma figura padrão. A gente tem o quê? A gente tem várias figuras unidas e a gente tem que calcular essas medidas, essas áreas e somar o valor delas para chegar na medida dessa figura que é composta por outras figuras. Então, por exemplo, aqui, ó, tem dois jeitos de você calcular. Não, aqui tem um jeito de você calcular. Na verdade, são dois mesmo. Tem dois jeitos de você calcular a área dessas figuras aqui. Na letra A, por exemplo, a gente tem que dividir em figuras menores. O primeiro jeito que eu estou olhando aqui, estou vendo, ó, a gente vai calcular a área desse retângulo aqui, certo? Que a gente tem as medidas, ó, é um retângulo, apesar de ter esse traço no meio, ele é um retângulo. Então a altura mede 6, se tudo mede 15, e isso daqui, ó, que é paralelo, mede 5, que mede 5. Então, esse lado aqui, ó, de cima aqui, e o de baixo também, mede 10. Certo? Então é só multiplicar 6 vezes 10 vai dar a área desse retângulo. E aqui a gente tem um trapézio, ó, de altura 6 também, ó, porque se é 6 aqui, é 6 aqui também, certo? 6 metros. E a gente tem base menor, base maior e altura do trapézio, porque essa medida é perpendicular, que ela tem 5 metros aqui também. Então, área do retângulo mais área do trapézio resulta na área da figura. Outra coisa que a gente pode fazer aqui para calcular é a gente tem dois triângulos. Repara bem que são dois triângulos, ó. Aqui eu tenho um triângulo aqui. Opa, eu tenho um triângulo aqui, certo? E eu tenho outro triângulo aqui. Bom, a gente já viu que isso daqui vale 10 e que esse pedaço aqui nesse caso é irrelevante, né? Porque a gente não precisa saber dele. Esse daqui vale 9. Então a gente tem base e altura dos dois triângulos. Basta a gente fazer a ação, né, base vezes altura, soma as duas áreas dele, da área dessa figura aqui. Eu vou fazer pelos dois triângulos, tá? Então, se aqui mede 5, né? Pelo que a gente viu, então esse tamanho aqui mede 10. Por consequência, esse aqui também mede 10. Tá. Então, esse triângulo que eu vou pintar de roxo primeiro. Vou calcular a área dele primeiro. Então, a área do triângulo roxo, ela é base, pode ser aqui 10, né? Deixa eu só escrever aqui. Fórmula da área do triângulo é base vezes altura, tudo isso dividido por 2. Então, a área do triângulo roxo é igual a 10 vezes a altura, que é 6, tudo isso dividido por 2. Bom, 6 pode simplificar com 2, sobra 3 aqui, sobra 1 aqui. Então, a área em roxo, né, é igual a 10 vezes 3, que dá 30. Então, essa é a área. Deixa eu escrever aqui embaixo para fazer certinho, né? Área é igual a, como foi dado tudo em metros, então é 30 metros quadrados, né? É a medida de área. Letra B. Não, desculpa. O segundo triângulo agora, né? A letra B é outra figura. Esse segundo triângulo agora que eu vou pintar ele de laranja aqui, ó. Essa área aqui, ó, desse triângulo todo aqui. Bom, eu sei que tudo vale 15, pelo que tá no desenho aqui, ó. Todo esse lado horizontal aqui vale 15. Então a base dele, então essa é a área laranja, né? A área laranja é igual a base, que vale 15, vezes a altura, que mede 9 nesse caso aqui, né? Que é a medida perpendicular, que é um dos lados do triângulo, é a altura. Mede 9. A área é igual a 15 vezes 10.
é 150. Só que a gente tira 15, fica 135. Certo? 15 vezes 9. Então, vezes a altura. Opa, esqueci de dividir por 2 aqui, hein? Então é 15 vezes 9 dividido por 2. E aqui, então, aí 15 vezes 9 deu 135 e agora eu tenho que dividir isso por 2. Vou fazer na calculadora. Então, 135 dividido por 2 dá 67,5. Então, 67,5 metros quadrados é a área laranja. Bom, agora eu sei que a área total, que é o que eu quero, a área da figura amarela, né, é igual à área roxa, a área roxa mais a área laranja. Então a gente só vai, fazer essa conta, né? A área vai ser igual a área roxa é 30 e a área laranja é 67,5. A área dá 90, né? É só desmembrar isso daqui para fazer a conta, né? Fica 30, 60 mais 7,5. Certo? Eu separei em duas partes aqui para ficar mais fácil de fazer a conta. Então, a área é igual a 30 mais 60 dá 90, mais 7,5. Então, a área 90 mais 7,5 dá 97,5, 97,5. Então, essa é a área da figura. Qual a unidade de medida? De novo, não pode esquecer, se foi dado em metro, os lados, né, e as áreas deu metro quadrado, então quando você soma metro quadrado com metro quadrado, ainda continua sendo metro quadrado, certo? Então tá aqui a área da letra A. Vamos calcular agora da letra B. Então traço aqui. Bom, aqui a gente tem três figuras básicas e que eu acho mais fácil a gente calcular por elas, né? Então a gente vai calcular. É o mesmo esquema, soma a área das figuras. Resultado. A gente vai calcular a área desse triângulo aqui. Depois a área desse losango aqui. Vou botar de outra cor. A área desse losango aqui. E por último, a área do trapézio. Certo? Vamos ver se dá para fazer isso, né? Se a gente tem essa medida. Tá, dá para fazer sim. Beleza. Primeiro a gente precisa definir na figura quais são as de cada lado, né? Porque tem um pedacinho faltando aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Tem um pedaço. Vou apagar direito. Tem um pedaço de medida faltando aqui, ó. Tá vendo? Esse pedacinho aqui. E a gente precisa saber quanto que ele é. Como que a gente faz para saber? Bom, tá vendo que esse daqui, ó, tem esse tracejado aqui, ó. Esse tracejado forma 90 graus com a medida dessa parte de baixo aqui, ó. Essa parte de cima tem esse tracejado e mostra que forma 90 graus dos dois lados aqui, ó, com essa parte de baixo. Então, eu sei que tudo mede 13. E esse pedaço aqui, ó, mede 4 e esse mede 5. Então, 4 mais 5 dá 9. Então, todo esse pedaço aqui mede 9. E eu sei que tudo, daqui até o final, ó, como é paralelo, né? Isso daqui tudo mede 13. Então, esse pedaço é o que falta para chegar no 13, né? Do 9 para chegar no 13. 9, 10, 11, 12, 13. Então, falta 4 unidades para chegar no 13. Então, isso daqui só pode medir 4 metros também. Bom, a gente pode apagar aqui agora. E sabemos que esse pedaço no final mede 4 metros. Então, agora a gente vai calcular e... Ah, tá. Uma outra coisa. Aqui, ó, como isso daqui é paralelo, a gente não tem esse pedaço da basona desse trapézio, mas isso mede 5, porque esse aqui embaixo, que é paralelo a ele, também mede 5. Tá, então agora que a gente já tem essas medidas, é só a gente fazer as contas. Então, no final eu quero chegar que a área total vai ser igual a... deixa eu pintar aqui de novo, vai ficar mais fácil. Pintar o losango de laranja, o triângulo de rosa e
o trapézio de azul claro. Então a gente sabe que a área no final vai ser a área do triângulo mais a área do losango mais a área do trapézio. Certo? Vão ser essas três, a soma dessas três áreas. É a área da figura que a gente quer encontrar. Então, vamos fazer essa conta aqui. Primeiro, vamos começar pela área do trapézio. A área do trapézio, a gente sabe que a fórmula é base maior mais base menor, 2 dividido por 2, vezes a altura, né? Beleza. Vamos fazer essa conta, então. A base maior é a soma desses três pedaços, né? 4 mais 4 mais 5. 4 mais 4 dá 8, com 5 dá 13. Então, a base maior é 13. Tá. Então, área... deixa eu mudar a cor. Área é igual a 13, que é a base maior. Quanto que é a base menor? Está indicado aqui, a gente já concluiu que é 5. Mais 5. Tudo isso vezes a altura, que é... tá anotado aqui, ó. A altura está na própria figura aqui, ó. 5,2, ó, porque é tudo paralelo. Então, se essa que está aqui fora é 5,2, essa que está dentro também é 5,2. Então, aqui é 5,2 vezes 5,2, tudo isso dividido por 2. Então, a área vai ser igual a 13 mais 5 dá 18. 5,2, tudo isso dividido por 2. 18 simplifica com 2. Sobra 9 aqui e 1 aqui. Então, fica 9 vezes 5,2, tudo sobre 1. Só que como está sobre 1, não precisa escrever. Essa é a área. Então, a gente vai fazer continha aqui, né? 9 vezes 5,2 dá 46,8. Então, essa área é igual a 46,8. Como foi dado em metros, então a unidade de área vai ser metro quadrado. Beleza, calculamos a área do trapézio. Vamos agora para a área do losango. A área do losango, a gente sabe na fórmula que é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Na verdade é o produto das diagonais. Eu costumo falar diagonal maior e diagonal menor por causa do desenho do desão. Tá. Olhando para a figura, a gente consegue ver aqui, ó, que uma diagonal ela é paralela a esse pedaço aqui que mede 4 e 4, né, ou seja, 8. Então, isso daqui mede 8. E esse outro lado aqui, ó, essa diagonal aqui, ela é paralela a essa altura aqui, né? Então, ela mede esses dois pedaços de 5,2, ou seja, 5 mais 5 dá 10, 0,2 mais 0,2 mais 0,2 dá 0,4. Então, é 10,4. Então, uma diagonal mede 10,4 e a outra diagonal mede 8. É só a gente fazer agora essa conta, né? Bom, fazendo essa continha, o que a gente faz? A gente corta isso daqui, porque o 8 é múltiplo de 2. Então sobra 4 aqui e aqui sobra 1. Dividindo os 2 por 2, né? Beleza. A área é igual a 10,4 vezes o 4 que sobrou aqui, sobre 1. Só que como está sobre 1, a gente não precisa escrever. Agora é só a gente fazer essa conta, né? 10,4 vezes 4 dá 41,6. Então a área é igual a 41,6, a área do losango. Então, como foi dado em metros também, então é metros quadrados.
Beleza, a gente já tem a área de duas figuras. Agora falta a área em rosa, que é a área do triângulo. Então, a fórmula do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Bom, olhando no triângulo, o que a gente tem? Ó? A gente tem esse lado aqui, ó, que pode ser uma altura, né? Não está desenhado aqui, mas ele existe. É só se continuar esse tracejado aqui do trapézio. Esse tracejado aqui do trapézio para cima, ele vai formar 90 graus também. E ele é paralelo a esse lado aqui de 5,2, ó. Então, essa altura aqui, ela mede 5,2 também. E ela é a altura do triângulo. E a base, a gente olhando aqui, ela já mede 13 metros. Então, a gente tem que a base mede 13 e a altura mede 5,2. É só a gente fazer essa conta agora. A área é igual a área é igual a base 13 vezes 5,2 sobre 2. A área é igual. Bom, 13 não simplifica com o 2. A gente pode fazer essa conta. Então é 13 vezes 5,2 dá 67,6. Aí no final a gente divide por 2. 33,8. 33,8. Então tá aqui o resultado. Mais uma vez, eu sempre esqueço da unidade de medida no final, né? Se foi dado em metros, tanto a base 13 metros e a altura 5,2 metros, então a área vai ser metros quadrados. Metros quadrados. Tá aqui o resultado dessas três áreas. Agora o que a gente tem que fazer para chegar no final? Deixa eu só destacar o resultado aqui para ficar mais fácil na hora de fazer a conta. Então, agora a gente vai somar essas três áreas para saber a área da figura. Vamos lá. Então, a área padrão vai ser igual a área do losango mais, vou colocar 2 mais aqui, a área do triângulo mais a área do trapézio. Tanto faz a ordem que você vai somar. Trapézio mais losango mais triângulo, triângulo mais losango mais trapézio. Tanto faz a ordem que você soma. A soma não muda nada. Então vamos lá. A área é igual a... Bom, a área do losango vale 41,6. 41,6. A área do trapézio vale 46,8. 46,8. E a área do triângulo vale 33,8. É só a gente fazer essa soma agora. Vamos fazer na calculadora para ser mais rápido. 41,6 mais 33,8 mais 46,8. Isso dá 122,2. 122,2. Como foi dado em metros quadrados as três áreas, né? A gente chegou que era metro quadrado, então quando a gente soma três coisas de metro quadrado, o resultado vai ser uma outra coisa em metro quadrado. Então, a área, o resultado final desse exercício é 122,2. Para a letra B, a letra A a gente já fez também, deu 97,5. Então, esses foram os exercícios da semana. A ideia não é ficar fazendo conta, a ideia é que as contas, o raciocínio antes de fazer as contas, né, que é identificar o que é diagonal, o que é base, o que é altura, em cada uma das figuras, faça com que a gente entenda como que se calcula a área e entender esse conceito de área, que é uma parte que preenche um plano, né? Você tem um plano, desenha uma figura, então quanto que preenche aquele espaço? Para que é útil isso? É útil no cálculo, por exemplo, de propriedades. Por exemplo, você recebe uma herança e vai dividir entre tantas pessoas. Aí como que você faz essa divisão?
Você mede você mede a área daquele terreno e divide em partes iguais. Aí você divide em partes iguais para todo mundo. Assim que se calcula uma área, a área de umas figuras, né? Então você divide em pedaços aquela figura, pedaços mais simples. Às vezes você tem um terreno e ele nem sempre vai ser uma coisa bonitinha assim, né? Quadrado. Pode ser que o terreno seja um negócio assim, 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 assim. Aí você vem outra coisa aqui, outra coisa aqui, outra coisa aqui. Aí como que você vai calcular a área? Ah, você divide em vários pedaços, divide em triângulos assim, por exemplo. Aí você mede quanto vale a base, quanto vale a altura de cada um deles, e com isso você calcula a área e divide depois igualmente entre as pessoas. Então, a área ela é uma ferramenta que tem muitas aplicações, tanto em gasto de material, quanto aplicações mais básicas, que é essa da topografia. Então é importante a gente aprender e reforçar esse tipo de coisa. Qualquer dúvida me procura ou no WhatsApp, ou no Classroom, ou manda e-mail.